professoras de yoga, yogis e yoginis, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse programa Yoga Transforma. Então aqui eu falo para você que é professora de yoga, e o que fazer para se sentir mais seguro, mais segura para guiar práticas, para dar aulas de yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre os 3 maiores erros, os 3 erros mais comuns que nós professores cometemos quando a gente guia pranayamas nas práticas de yoga. Então, terça-feira eu falei de pranayama, hoje eu vou falar um pouco mais sobre pranayama. Então, quais são esses 3 erros que são mais comuns quando a gente guia práticas de pranayama? O primeiro erro é, na verdade, não fazer pranayama, não incluir os pranayamas nas práticas. Então, isso é muito comum, Muitas vezes a gente traz esse foco muito grande para os asanas e acaba deixando um pouco mais de lado, as práticas de pranayama, de meditação. Então, eu sempre sugiro que não se deixe de lado a prática de pranayama, Os pranayamas são ferramentas incríveis na prática de yoga, para a gente lidar com a nossa energia vital, com o nosso prana de uma forma bem direcionada, de uma forma bem focada. Lembrando que tem diversos tipos de pranayama e cada pranayama tem seus próprios benefícios, Seus benefícios intrínsecos de cada um. Então, esse seria o maior erro, Não fazer, deixar de lado a prática de pranayamas. Então, é sempre importante a gente incluir a prática de pranayamas numa prática, uma prática completa. O Sarvanga Sadhana, prática completa, tem pranayama sempre. Então a gente nunca deixa de lado, Então esse é um dos maiores erros, É pular eles. O segundo seria já introduzir, até falei um pouco disso na terça-feira, Começar a introduzir pranayamas, sendo que na verdade Olá, Marcos Vinícius, que legal, professor de Hatha Yoga. Então fica à vontade para compartilhar seus comentários, qualquer dúvida também. Se quiser acrescentar algo, fica à vontade. Então, outro erro que eu considero é começar a guiar pranayamas, só que sem os alunos terem aprendido a respirar de uma forma mais correta, de uma forma mais completa. Então, muitas vezes a gente já começa a introduzir pranayamas, Às vezes alunos que começaram a praticar há pouco tempo ou que já praticavam yoga, mas não são tão familiarizados com a prática de pranayama. A gente já trazer pranayama sem a pessoa ter a base de como respirar corretamente, a gente está pulando passos. E parece que é algo tão óbvio respirar, porque a gente consegue respirar mesmo se a gente não estiver prestando atenção. Só que, na verdade, não é tão óbvio assim. A gente vê que tem tantos padrões de respiração que não são tão benéficos assim pra gente. Falei de alguns na terça-feira, vou repetir até alguns mais, Um deles é quantas vezes a gente não vê pessoas que respiram e movimentam o ombro, Inspira, tem que levantar o ombro junto, Porque parece que não tem espaço. E por que parece que não tem espaço para respirar, Quando a gente eleva os ombros? Porque não existe a expansão mais completa de todo esse cilindro que é o nosso tronco, Ele se enche de ar e expande e ele se recolhe quando a gente expira. Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com situações de ansiedade, de estresse, a respiração fica curtinha aqui no peito, a respiração fica mais superficial. Então, mais uma vez, a respiração não se expande, a gente está usando pouco da nossa capacidade respiratória. E a pessoa que está acostumada a viver dessa forma nem percebe que isso é um padrão que foi acumulado ao longo do tempo, que a gente não está aproveitando todo o oxigênio, e todo o prana que a gente pode. Então, tem outros exemplos, Hiperventilação também é um exemplo, de padrões de respiração também que não são tão corretos assim. A gente não utilizar o abdômen de forma alguma, Essa ideia de estar sempre com o abdômen encolhido, a gente não aproveita esse espaço que a gente precisa para respirar. Então, a respiração completa envolve esse movimento expansivo
do tronco, né? Então o abdômen se expande, infla, a gente também expande as costelas para as laterais e a gente enche o peito de ar. Se a gente parar para perceber, até as costas, até lá atrás, a gente sente que há uma expansão também. Então, uma expansão tridimensional. Se a gente perceber com mais atenção ainda, até o assoalho pélvico se movimenta. É bem sutil, mas quando a gente enche os pulmões de ar, o assoalho pélvico ele desce um pouquinho, porque essa expansão é em todas as direções. Eu dei esse exemplo lateral, né? Mas é uma expansão 360 graus, uma respiração completa. Então, é interessante a gente perceber que nem todo mundo está respirando dessa forma completa. Uma vez eu vi uma analogia muito boa. A inspiração é como encher um copo com água, então vai enchendo de baixo para cima. Que legal, exatamente. E a exalação é como se fizesse um furinho na parte de baixo do copo que vai esvaziando de cima para baixo. Bem legal essa analogia, exatamente. Então, e por que a gente movimenta o abdômen, né? Se a gente está deixando o abdômen e as costelas paradinhos, a gente só usa o peito. Aí o ombro sobe porque a gente quer mais ar, né? Que parece que não é suficiente. Então, na inspiração, o movimento do diafragma é descer. Então, esse músculo que a gente tem aqui embaixo dos pulmões, eles fazem esse movimento para baixo para ter essa expansão, né? Para os pulmões se encherem de ar. E quando o diafragma abaixa, para a gente ter espaço para acomodar os nossos órgãos, o abdômen tem que se expandir, porque senão vai ficar tudo lá comprimidinho. Então, o oposto, né? Quando a gente solta o ar, o diafragma sobe de novo, né? Os pulmões vão se esvaziando e o abdômen e todo o restante, né? As costelas, tudo vai se recolhendo, que tudo vai voltando para o lugar que estava inicialmente. Então, isso está acontecendo constantemente e sem a gente perceber. Só que ao longo da vida a gente vai acumulando esses padrões sem perceber e tantas vezes a gente vê nossos alunos respirando de uma forma que não envolve essa respiração completa. Então, eu sempre convido, né, os professores a observarem. Percebe? E é muito sutil a respiração, né? Então, a gente tem que ter um olhar bem atento. De perceber, principalmente alunos que estão chegando pela primeira vez nas suas práticas, tenta perceber como eles respiram. Eles movimentam o ombro, o abdômen se movimenta. Então, vai buscando esses sinais bem sutis, né? De perceber como é essa respiração do seu aluno, da sua aluna, porque se eles estiverem com esses padrões que não são tão benéficos para a gente, por que a gente vai colocar um pranayama em cima de uma base que não está legal? Então, a gente está perdendo os benefícios da prática do pranayama, né? Porque se a respiração cotidiana já não acontece de uma maneira legal, não tem porquê, né? A gente começar a introduzir técnicas mais complexas e fecha a narina direita, inspira e abre a outra e expira. E aí, né? Que base é essa? Então, primeiro, né, eu sugiro sempre trabalhar com a base. Trabalha a respiração completa, né? E eu acho muito legal a gente usar as mãos, porque muitas vezes a gente fala para o aluno, né? Envia a respiração lá para o abdômen, sente a respiração abdominal. E a pessoa tem dificuldade, porque faz tanto tempo que não tem contato com a... Travou. Aí voltou. Acho que deu uma leve travada. Faz tanto tempo que não tem contato com essa forma de respirar que parece que o corpo não está obedecendo esse recado da mente, né? Tô tentando, professora, tô tentando, mas o ar não está chegando lá. Meu cérebro está enviando a mensagem, mas não chega. Então, isso muitas vezes acontece também, né? Então, a gente lembrar que é uma construção, né? E também, a gente tem que ter paciência, né? Tudo no yoga é uma construção lenta, nada é assim, né? Estalar de dedos. Então, a gente lembrar, né, que continua trazendo atenção para esse local, que aos poucos vai começar a acontecer, né? E aos poucos isso vai evoluir. Então é importante a gente lembrar nossos alunos também, porque senão pode trazer uma certa frustração, né? De, poxa, eu estou tentando expandir minhas costelas, mas eu não sinto. E as mãos podem ser essa ótima ferramenta de... Convido os alunos a trazerem a mão para o abdômen, para sentir, né? A mão vai dar esse feedback. Para sentir esse movimento, traz a mão para as costelas, né? Pode até cruzar os braços e deixar a pontinha dos dedos nas costelas. Sente esse movimento de expansão na inspiração e recolhimento. Então, as mãos podem ser de ótima ajuda para sentir. Às vezes, a gente
o sentir interno ainda não está tão afiado, né, alinhado, então a gente usa as mãos. Mão no peito também, para sentir a respiração sutil aqui, o movimento sutil do peito. Então essa é uma sugestão, né, utilizar as mãos nesses lugares para conseguir ter esse feedback. Então, principalmente os alunos que estão chegando, que são novos nessa prática de pranayama, ou novos, né, na prática de yoga em geral, isso pode ser uma ferramenta bem legal. Então, falei do primeiro erro comum, né, que é não ter pranayama em práticas, né, não guiar pranayamas. Tô falando, né, para quem chegou depois, dos erros comuns ao inserir práticas de pranayama nas aulas, né, ao guiar pranayama nas aulas. Então, o primeiro erro, né, é ignorar a existência dos pranayamas e nem tocar nisso. O segundo erro, esse que eu tô falando agora, né, é começar a inserir pranayamas sem os alunos terem essa base do que é uma respiração completa, do que é uma respiração que a gente está utilizando o máximo da nossa capacidade respiratória. Então, ensinar a respirar parece bobo, né? Parece, eu sei respirar, tô aqui vivo, né? Então eu sei respirar. Mas, na verdade, muitos de nós não respiram utilizando toda a capacidade que a gente tem. Terceiro erro é a gente não dar as instruções completas na hora de guiar pranayamas. Então, esse é o terceiro erro, né? Então, quando a gente pensa guiar uma prática de pranayama de uma forma completa, isso inclui a gente guiar a postura. Então, a gente estabelecer esse assento, né? A postura firme, estável, confortável. Então, primeiro passo, postura. Então, a gente não vai começar pranayama sentado de qualquer maneira, né? Com o corpo mais cotidiano. É importante a gente alongar a coluna, né? A gente tem o Sushumna na canal central, o Nadi, um dos Nadis mais importantes, né? Se não o mais importante, o Sushumna. Então a gente precisa que isso esteja alongado, que tenha espaço para o prana circular por esse canal central. Então a gente estabelece essa postura estável e confortável ao mesmo tempo. Primeiro passo para o pranayama, né? A gente nunca ignora a postura. E aí, em seguida, para a gente guiar o pranayama, passamos pela postura, a postura está correta, ok, próximo passo. Isso independente de qual tipo de pranayama, né? Para todos os pranayamas, primeiro a postura. Em seguida, a gente vai para as contraindicações. O pranayama que você está guiando tem alguma contraindicação? Se tiver, esse é o momento de compartilhar com os alunos. Vou dar exemplo, né? Kapalabhati. Então, Kapalabhati é aquela inspiração mais passiva e na expiração mais ativa, né? Recolhendo o abdômen. Então, o Kapalabhati, por exemplo, quando a mulher está lunando, né? Está menstruada, a gente evita Kapalabhati. Então, essa seria uma contraindicação. Se a gente está praticando, né, a respiração das narinas alternadas, de Nadi Shodhana, se a gente está com uma das narinas ou ambas as narinas bloqueadas, a gente não vai conseguir praticar, né? Então, no caso do Nadi Shodhana, isso seria uma contraindicação. Então, Nanda perguntou, e se a pessoa fica muito desconfortável com a coluna ereta? Ótima pergunta. Então, tem pranayamas que a gente pode praticar deitado, né? Lembrando disso. Brahmari, por exemplo, né? Respiração da abelha. Viloma também é um que pode praticar deitado. E a postura sentada, a gente tem várias opções de como alongar a coluna, né? Então, a gente elevar o assento utilizando bolster, bloco, almofada, vai deixando mais espaço para a coluna se alongar. Então, a gente usar suporte, né, apoio, para elevar o quadril, vai deixar a postura mais confortável, porque a pessoa vai ter mais espaço para alongar a coluna. É como se a almofada, né, o bloco próprio que a gente utiliza, estivesse adicionando vértebras à coluna para ela conseguir se alongar mais. Então, para a postura ficar mais confortável, se a questão, né, é ficar sentado, a gente utiliza mais almofadas. Isso se a pessoa fosse sentar em Sukhasana, em Siddhasana. Tem sempre a opção também de Vajrasana, né? Às vezes a gente esquece que é como se fosse ajoelhado, né? Os joelhos unidos, os pés vão para a lateral, né? Para as laterais do quadril, e a gente se senta entre os pés
pode ser muita pressão para o joelho, mas de novo a gente pode elevar, né? Eu sempre recomendo que eleve, na verdade, o quadril, sentar num bloquinho ou numa almofada e deixar os pés na lateral, né? Então, os joelhos unidos e os pés, né, a sola dos pés voltadas para cima na lateral do corpo. Então, a gente ter essas variações, né, de como se sentar é importante também, porque algumas posturas não vão servir para todo mundo, o que serve para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra. Então, a gente dá esse buffet de opções. É muito legal, né? Olha, e nenhuma é melhor que a outra, a gente pode sentar com as pernas cruzadas, pode se sentar com os calcanhares alinhados com o períneo, pode se sentar em Vajrasana, ajoelhado. Temos várias opções. Pode se deitar, se o pranayama for adequado, né, para praticar deitado. Então, temos todas essas opções aqui e você pode escolher a que faz mais sentido para você hoje. Então, acho que é muito importante a gente ser sempre inclusiva, né, quando a gente está guiando práticas, para que a prática se torne acessível a todos. Lembrando que ninguém vai ter o corpo igual um do outro. Ninguém é igual a ninguém. Então, algumas coisas vão servir para umas pessoas e outras coisas não vão servir. E vice-versa, né? E assim vai. Então, postura, né? Como eu falei, primeiro ponto. Segundo, contraindicações. Se tiver alguma contraindicação, a gente, antes de iniciar a técnica, né? A gente já traz as contraindicações daquela técnica específica que a gente está trazendo. Aí usei como exemplo, né? Kapalabhati. Por exemplo, se tiver alunas, né, se elas estiverem lunando, menstruadas, a gente fala que a gente evita. E quando a gente fala, essa prática de pranayama é contraindicada se você está menstruando, por exemplo, é legal a gente dar uma outra opção, porque a pessoa vai pensar, né, poxa, essa prática não é para mim, eu vou fazer o quê então? Não tem nada para eu fazer. E aí parece que a gente se sente meio excluído, né? Se a gente ouve, né, essa prática, ela é contraindicada para você. E aí a gente pensa, poxa, queria fazer, né? Queria participar, o que eu posso fazer? Então, quando a gente fala que é contraindicado, é legal que a gente dê uma outra opção. Por exemplo, no Kapalabhati, né, que eu usei esse exemplo. Vamos iniciar a prática de Kapalabhati. Se você está lunando, se você está menstruada, sugiro que evite, né? Porque é um momento que não é legal colocar muita pressão, né? Contrair essa região do útero. Então, eu te convido a praticar respiração abdominal. Então, foca nessa expansão do abdômen na inspiração e no recolhimento na expiração. Quem for praticar Kapalabhati, então venham comigo. A técnica é a seguinte. Então, percebeu? Eu dei alguma coisa para essa pessoa fazer também. Então, é importante sempre que a gente torne a prática inclusiva para todas as pessoas que estão participando, mesmo quando a gente traz contraindicações. Quando a gente traz algo que alguma pessoa ou algumas são contraindicadas, a gente traz outra coisa para essa pessoa também, para ela não se sentir, eu vou ficar ali sentadinho então no cantinho da sala porque pobre de mim, não tem nada para fazer. Então, a gente traz alguma outra opção, né? E aí, seguindo a ordem, né? Temos a postura, temos as contraindicações, aí vem a técnica. Então, nesse exemplo que eu dei, né, a gente inicia a técnica. Então, por exemplo, Kapalabhati, né? Vou continuar com esse exemplo. Então, na técnica do Kapalabhati, a gente inspira de uma forma mais tranquila, mais natural, mais relaxada. E na expiração, a gente recolhe o abdômen de uma vez, né? Como se fosse uma puxada mais brusca na expiração. E isso tudo partindo de uma respiração abdominal, né? Inspira, expande o abdômen, expira, recolhe. Então, inspira naturalmente, expira mais forte. Então, vamos começar, né? Então, para a gente todos nos sincronizarmos, vamos expirar juntos e começa, inspira, expande, expira, recolhe. E a gente pode fazer junto, né? E a gente pode demonstrar. Então, aí em seguida vem a técnica. E a gente fala como é a técnica, como ela funciona. E é legal, né, que enquanto os alunos estão praticando o pranayama, a gente pode trazer os benefícios do pranayama. A gente pode falar para que ele serve, para que ele faz bem. Então, por exemplo, né, Kapalabhati é um ótimo pranayama para acordar o nosso metabolismo de manhã, por exemplo, né? Então, é o momento que a gente tem, né, esse espaço que os alunos estão praticando, a gente pode trazer os benefícios até para a pessoa saber o porquê daquele pranayama. Então, é legal a gente trazer as motivações para não ser só uma coisa, vou fazer isso porque a professora falou.
Mas por quê? Ah, não sei direito por que eu fiz isso. Eu sei que estava lá na prática de yoga. Então é legal a gente trazer, né, os porquês para os alunos começarem a até ter uma certa independência para que eles possam lembrar da prática em casa. Poxa, eu estou querendo isso e lembrei que tem uma prática que faz isso, que tem esse benefício. Então eles podem praticar em casa também, porque eles sabem o porquê, eles vão aprendendo o porquê das coisas, né, o como também. Então é legal a gente trazer os benefícios. E aí, finalizar a técnica, né? Então, como eu falei, o passo a passo para guiar a prática, né? A gente trazer como se sentar, como manter uma postura confortável, que pode ser deitada também em alguns pranayamas, as contraindicações, porque se a gente dá as contraindicações depois, pode ser tarde demais. Por exemplo, né, se a gente está trabalhando com retenções, retenções após a inspiração, Antara Kumbhaka, que não é recomendado para quem tem pressão alta. Se a gente fala depois, então começamos a prática aqui, estamos fazendo a retenção e tal. Mas se você tem pressão alta, você não devia estar praticando essa prática aqui. Tarde demais, a pessoa já está lá. Então, por isso que a contraindicação é antes. Já que você falou de período menstrual, tenho uma dúvida, porque eu já vi professores falando para não fazerem invertida e outros falando que é ok. E esse é um assunto longo, inclusive é uma ótima ideia para live. Eu vou anotar esse, Nana, porque isso é bem legal e tem vários detalhes sobre isso. Eu gosto muito desse universo feminino também, né? E dessa questão do período menstrual, como adaptar o yoga para o ciclo menstrual da mulher. Então eu vou anotar esse tema para trazer uma live só sobre isso. Acho que é muito legal falar sobre isso mesmo. Então porque tem várias questões mesmo que a gente adapta durante, de acordo com o momento que a gente está do nosso ciclo menstrual, né, nós mulheres. Então, voltando ao pranayama, a gente segue essa sequência da postura, da contraindicação, da técnica. E essa é uma forma mais completa de guiar os pranayamas, né? Então, quando a gente não inclui essas instruções completas, isso é um erro comum, quando a gente deixa alguma coisa de fora. Lembrando também de trazer uma alternativa, né? A contraindicação. Tem uma contraindicação, o que essa pessoa pode fazer então? Então, essa é uma forma mais completa de guiar os pranayamas. Então, um erro comum, além de não fazer pranayama e pular eles, além de começar a introduzir técnicas de pranayama, sendo que os alunos ainda estão com dificuldade de respirar de uma forma mais plena. E o terceiro é não trazer as instruções completas. Então, um outro, né? Eu falei de 3 erros já no início, mas eu lembrei de um agora, vou falar um quarto. É não acrescentar, quando a gente está compartilhando a técnica do pranayama, um outro erro é a gente não trazer gradações diferentes do pranayama. Então, por exemplo, a gente vai ensinar um pranayama que tem retenção. Um aluno, só um, por exemplo, vamos dizer que a sala tem 10 pessoas, um aluno que seja não consegue, se sente super desconfortável com retenções. Só que se está todo mundo fazendo retenção, o professor está guiando a prática com retenções, será que esse aluno não vai se forçar a fazer a retenção para estar ali junto? É muito provável. Então, é importante a gente lembrar que cada pessoa está no seu processo, está no seu momento, e se a pessoa não está pronta para as retenções, então é legal que ela tenha outra coisa para fazer. Então, quando a gente guia técnicas de pranayama que tem diversas gradações, que tem que existe uma construção, existem passos, um passo a passo que vai aumentando, digamos assim, com o passar do tempo, é importante que a gente dê algumas opções nesse caminho, porque se a gente dá só essa opção aqui, o que a pessoa vai fazer? Ela vai se forçar a fazer, e a gente nunca força pranayama, eu sempre falo isso, a gente nunca força nada em relação à nossa energia vital. Então, se a prática que a gente está oferecendo tem gradações diferentes, a gente oferece essas gradações diferentes porque a pessoa vai escolher onde é o lugar mais adequado para ela ficar. E outra coisa para a gente pensar é a forma que a gente vai oferecer, né? Então, se a gente falar, essa é a versão fácil, essa é a versão difícil, avançada. De novo, o que a pessoa vai querer fazer? A versão difícil avançada, que a pessoa não quer ouvir falar que essa aqui é mais facinho, então
pessoa não vai querer pegar essa que o professor fala como essa é a mais fácil, né? Então, é a gente ter cuidado com a nossa comunicação. Então, eu sempre falo que é legal a gente oferecer sem hierarquia, sem falar essa é melhor, essa é pior, essa é mais difícil, essa é mais fácil, essa é mais avançada, essa é mais básica. Então, a gente ter cuidado com a forma que a gente vai falar, né? Então, a gente vai, por exemplo, né? Vamos iniciar agora uma prática de pranayama. Tem alguns lugares diferentes no passo a passo que você pode escolher ficar. Ver o que vai fazer mais sentido para você hoje, para o seu corpo, para a sua respiração, para a sua energia vital. E qualquer lugar que você escolha ficar é perfeito. Nenhum é melhor que o outro. Então, são formas diferentes de a gente abordar isso, né? Porque senão a gente acaba incentivando os alunos a irem para aquilo que a gente vai chamar do mais avançado, ou do mais elaborado, ou do mais difícil. Enfim, essa terminologia que a gente usa, que coloca uma certa hierarquia, pode também, sem querer, levar nossos alunos para um lugar que não necessariamente vai ser o melhor para eles, ou que eles estão prontos. Então, quando a gente estiver guiando práticas que têm gradações, a gente oferece essas gradações como opção 1, opção 2, opção 3, opção A, B, C, o que for melhor para você, perfeito. Que nem um buffet, né? A gente, quando tem, enfim, almoço ou, enfim, uma festa que você vai, tem um buffet, tem várias opções, né? Tem legumes, tem salada, tem sopa, tem, enfim, sobremesa. E tem gente que não gosta de doce, tem gente que adora bolo e vai direto no bolo, tem gente que prefere sopa, tem gente que prefere salada. Então, é aquilo que vai ser mais adequado para a pessoa, sem gradação. A salada é melhor do que o soufflé? Não sei, para mim pode ser, para outra pessoa pode não ser. Então, é um buffet de opções. A gente está ali oferecendo várias opções, a pessoa vai selecionar o que faz mais sentido para ela. Então, por isso que é legal a gente não colocar essa ideia de esse é melhor do que esse. Então, agora eu vou falar, né, do que não é um erro, que a gente às vezes pensa que será que é um erro, será que não é? Às vezes a gente pode ficar meio confuso, meio confusa, porque quando a gente pensa lá no caminho óctuplo de Patanjali, né, os 8 passos, tem uma ordem específica desses 8 passos, né? Ele começa com os yamas, depois os niyamas, asana, pranayama, aí vem pratyahara e aí vem os estágios meditativos, né? O samyama. Então, a gente vê que o pranayama está depois dos asanas. Então, essa seria a ordem mais tradicional, digamos assim, né? Asana, pranayama, meditação. E por quê, né? Porque o pranayama, como eu falei na terça-feira, é uma ótima preparação para a meditação. Ajuda a gente a aquietar um pouco mais a mente, né? A se centrar um pouco mais. Então, a gente está trabalhando com a nossa energia vital, com o nosso prana, internalizando a nossa atenção, se afastando um pouco das informações que os sentidos estão trazendo para a gente, esse caminho para o pratyahara, né? O pranayama facilita esse caminho para o pratyahara e para entrar em meditação. Então, esse seria o caminho mais tradicional, do asana, pranayama, meditação. Então, sempre recomendo o pranayama antes da meditação, porque ajuda a criar esse ambiente fértil para a meditação. A nossa mente fica mais preparada para a meditação. Aí a gente pensa, né? A gente pode perguntar: poxa, mas eu gosto de fazer pranayama no início da aula. Eu tenho esse hábito, né? Eu sempre começo a prática, quando eu estou guiando prática para os meus alunos, com pranayama. Porque às vezes eu sinto que eles chegam meio agitados, né? Estavam trabalhando, estavam, enfim, fazendo coisas da vida. E estão ainda meio agitados e com a energia ainda muito voltada para fora, com a atenção muito voltada para fora. Então, eu gosto de fazer um pranayama, né? Para equilibrar, para recolher um pouco a atenção e trazer esse estado mais homogêneo, né, na sala de prática, seja ela virtual, né, ou quando a gente, na época, né, que a gente guiava práticas presencialmente. Então, fazer pranayamas no início, guiar práticas de pranayama no início, não é necessariamente errado. Só que é importante a gente trazer atenção para que tipo de pranayama a gente está trazendo, né? E se faz sentido com a intenção da nossa prática. Exemplo, se a prática de asanas, por exemplo, vai ser algo mais vigoroso, vai ser uma prática mais enérgica, né? Energética, enérgica, entenderam?
Se a gente faz um pranayama antes, um Kapalabhati, por exemplo, Bhastrika, por exemplo, faz sentido ter esse tipo de prática antes da prática de asanas. Só que se a gente vai fazer, por exemplo, uma prática que é um pouco mais recolhida, né, um pouco mais lenta, que tem a intenção de acalmar, se a gente inicia a prática com essas práticas, né, Kapalabhati e Bhastrika, por exemplo, vai ser muito estimulante para depois a gente trazer o inverso na prática de asanas. Então, se tem pranayama no início, que ela faça sentido, né? Que ela converse com o restante da prática, principalmente o que vem depois, né? Os asanas, se você está fazendo a prática de pranayamas no início. Então, é legal a gente trazer atenção para a intenção de tudo que a gente faz numa prática, né? Porque tudo tem um sentido, tudo tem um porquê e tudo deve conversar, tudo deve estar alinhado, né? A gente não faz uma coisa que ali vai ser mais calmante, aqui vai ser mais agitada, vai ser mais energizante, se a intenção é a gente acalmar. Então é importante que tenha essa linha que conduz, que tem coerência. Então, se a prática de pranayama, né? Falei isso terça-feira, se a prática de pranayama antes da meditação tem essa intenção da gente se recolher, da gente acalmar a mente, se a gente fizer algo que é mais agitado, por exemplo, um Kapalabhati, um Bhastrika, é legal que a gente contraponha isso com um pranayama que seja mais calmante ou que traga mais equilíbrio antes de ir para a prática da meditação. Então, a gente sempre pensar na intenção, né? Quais são os benefícios desse pranayama? Eles conversam com a minha intenção, com a intenção do restante da prática? Faz sentido fazer 3 ciclos de 108 repetições de Kapalabhati antes da meditação? Então, pode fazer, mas o que vai ter depois? Tem algo depois para equalizar essa energia? Se tiver, ótimo. Então, vou fazer algumas repetições de Kapalabhati, mas aí depois eu vou fazer um Nadi Shodhana, depois eu vou fazer um Brahmari, depois eu vou fazer um Viloma, por exemplo. Aí tudo bem, aí faz sentido, né? Porque aí trouxe essa calma, né? Esse assentar do prana novamente, para a gente ir para a meditação com a mente mais afunilada, com a atenção mais focada. Então é importante a gente trazer essa percepção que não é errado a gente fazer pranayama no início, pode-se inclusive trazer a prática de pranayama no início, antes do asana e antes da meditação, depois do shavasana. Então não tem nada de errado com isso, desde que faça sentido, né? Desde que a intenção esteja conversando com todo o restante da prática. Então é importante a gente saber, né, quando a gente conhece bem as técnicas dos pranayamas, a gente sabe se a intenção dele é ser mais calmante, se é ser mais energizante, se é uma que traz equilíbrio, e aí pode ser lá no início, pode ser lá no final também sozinha, antes da meditação, se a intenção é equilíbrio, como na Nadi Shodhana, né? É uma prática que traz essa sensação de equilíbrio, então ela pode estar sozinha lá antes da meditação, sem problema algum. Então, como que a gente evita, né, esses erros? Primeiro, como eu falei, né, sempre incluir pranayamas nas práticas, sempre trazer, né, nem que seja 2 minutinhos, é importante a gente ter essa prática, que é uma das ferramentas incríveis que o yoga traz, né, pra gente não deixar esse foco tão grande nos asanas, que são importantes, mas não é a única ferramenta. Outro ponto, né, é sempre incluir a técnica completa. Como eu falei, começa estabelecendo um assento confortável, dando opções, trazer as contraindicações, trazer a técnica para entrar, né, no pranayama, para praticar o pranayama. E trazer os benefícios, né, durante a prática. Quando os alunos estiverem na prática, você pode acrescentar os benefícios. Outro ponto é das gradações, né, da prática, para que se torne acessível a todos. Exemplo, você está ensinando o Nadi Shodhana, respiração alternada. Primeira contraindicação, né? Se a pessoa está com uma narina bloqueada, não vai acontecer, né? De fazer a respiração alternada. Então, a opção que a gente pode dar é visualizar a prática. Então, mesmo que não esteja fazendo, tentar visualizar a prática como se estivesse fazendo a prática. Essa é uma opção que é bem-vinda também, né? Você pode trazer outra opção também, sem problemas, pode oferecer Brahmari, por exemplo, a respiração da abelha, mas também pode oferecer essa visualização.
E aí, na Adishodhana, né, a gente tem a inspira esquerda, expira direita, expira esquerda. Só que a gente pode também alongar o tempo da inspiração, da expiração. E a gente também pode ter retenção após a inspiração. E a gente também pode ter retenção após a inspiração e a expiração. Então, são diversas formas de praticar o Nadishodhana, né? Alguns exemplos que eu dei aqui. Então, se a gente tá indo lá para a opção com a retenção, é legal que a gente volte um pouquinho e dá também a opção sem retenção. E outra coisa, né? Sempre começa com uma contagem, se você está fazendo a contagem, começa com uma contagem que seja acessível. Então, se a gente começa, então vamos lá, vamos iniciando, né? Inspirando pela narina esquerda, 10, 9, 8, 7. Pouquíssimas pessoas vão conseguir acompanhar essa contagem tão alongada, né? Tão profunda. Então, começa uma contagem que seja acessível, né? Faz 4, por exemplo, 5. Então, inspira 5, 2, 3, 4, 5. Troca, expira direita, 5, 2. Então, traz uma contagem que seja acessível à maior parte dos alunos. E aí, depois, o que você pode fazer, depois que você compartilhou a técnica, quando você deixar os alunos praticarem sozinhos, aí você pode trazer essa informação, né? Se você sentiu que 5, esse exemplo que eu dei, né? Que essa contagem 5 não é muito adequada para você, fica à vontade para ou diminuir para 4, 4, ou aumentar para 6, para 7, para 8, o quanto for adequado, confortável para você. Então é legal a gente começar num lugar que seja mais acessível a todos, depois a gente dá essa liberdade, né, da pessoa adequar a si, as suas necessidades. Então é sempre legal a gente pensar que cada um tem a sua individualidade, que muitas vezes a gente acaba, quando tem muitos alunos, né, quando a gente está guiando aulas em grupo, às vezes a gente esquece que cada pessoa tem é um universo completo por si só. E nem tudo que uma pessoa faz, outra vai conseguir fazer ou vai se sentir confortável fazendo. Então, por isso que a gente dá várias opções, né? Então, a gente dá a opção 1, opção 2, opção 3, 4, a pessoa escolhe. E aí, a gente nunca, né? A gente sempre lembrar os nossos alunos de nunca forçar nada em relação a pranayama. Então, não força alongar a inspiração se não for confortável. Se a próxima expiração for apressada, for agitada, por exemplo. Não força nada, não alonga inspiração e expiração se não for confortável, não retém ar se não for confortável, seja após a inspiração, seja após a expiração. Então, a gente sempre lembrar nossos alunos que o pranayama deve sempre ser confortável. É muito importante. A gente nunca força nada em relação ao nosso prana. Jamais. Se a gente quer aumentar a nossa capacidade respiratória, se a gente quer aumentar a contagem, a gente quer aumentar o tempo na retenção, a gente continua praticando o que é confortável pra gente. E aos poucos, né, com o passar do tempo, a gente vai perceber que vai ter mais espaço para avançar, né, para aumentar o tempo ou para aumentar a retenção. Então, nunca força nada, né? A gente sempre lembrar nossos alunos que para yoga não existe atalho, né? Não existe, olha, se a gente fizer isso, vai avançar muito mais rápido, porque não é assim, né? Então, a gente lembrar do processo e lembrar os alunos de respeitar, se respeitar, né? A gente tem o primeiro yama, né? A primeira coisa lá que Patanjali trouxe pra gente é não violência, ahimsa, primeiro yama. Então, não violência, a gente nunca forçar nada, nem em relação a gente nunca se prejudicar, não prejudicar nenhum ser, nada à nossa volta e não se prejudicar também. Então, qual o benefício da gente forçar uma situação que não vai ser benéfica pra gente, que a gente pode estar se prejudicando? Não tem porquê, né? A gente tá lá já perturbando o primeiro dos yamas, né? O carro-chefe da prática, né? De uma vida de yoga. Então, é importante a gente trazer essa reflexão. Então, esses quis trazer hoje, né? Os 3 maiores, eu na verdade eu trouxe 4, né? Acabei lembrando de um outro. Os 3 maiores erros, assim, quando a gente está guiando práticas de pranayama, para que a gente possa evitar esses erros e manter nossos alunos seguros, conseguir compartilhar essa prática de uma forma íntegra, né? De uma forma plena. Então, agradeço a atenção, agradeço a presença. Tendo dúvidas, né, tendo sugestões, fica à vontade. Nana, anotei a sua sugestão, né, as dúvidas em relação ao ciclo menstrual, a invertida.
Então vou deixar anotado para em breve trazer esse tema. Então tenham um ótimo dia. Lembrando que hoje às 4h30 tem outra live, né? Sobre viver de yoga, que eu vou conversar com professores de yoga sobre como foi a jornada deles, né? Como eles se sentiam inseguros no início e como é hoje em dia, depois de algum tempo, estar guiando práticas. Então hoje às 4h30 tem outra live, Viver de Yoga, que vão ser às quintas a partir de agora. Então te vejo lá. Um ótimo dia, ótimo restinho de semana. Namastê.